Boa noite, pontualmente às 20 horas. Aqui é quem fala é Tatiane Puga Lima, do portal Momento Saúde. Eu sou a redatora do portal Momento Saúde e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, do qual muitos de vocês têm pedido para mim, que é como conseguir medicamento, como funciona demanda judicial. E tá aqui a doutora Anaísa, que vai participar aqui conosco, eu já vou chamá-la aqui. E também já vou chamar aqui. Boa noite, doutora Anaísa, Olá! tudo bem? Tudo e você, minha linda? Tudo bem. Que Tá bom. bom! Hoje conseguiu estar aqui conosco, gratidão. Boa noite, Ah, vocês estão imagina. entrando. Boa Boa, noite. boa noite, Boa André. O noite! E André vai aí, falar. Ana, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Obrigado aí pelo privilégio de a gente estar junto aí conversando. Obrigada a vocês, é uma honra para mim. Gratidão, viu? Plena quinta-feira, todos nós aqui, né? Gratidão a todos vocês do Portal Momento Saúde. O Portal Momento Saúde é um portal que traz conteúdos de patologias de doenças raras, doenças autoimunes. A doutora Anaísa vai falar um pouquinho de quem é ela, do escritório dela. Oi, Fê, boa noite. A Fê tá aqui também. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Doutora, fala um pouco o que faz o seu escritório, para as pessoas entenderem quem é você, que a gente já é seu seguidor, já é sua fã, né? Mas fala aí um pouquinho aí. Tá, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha de estar aqui com vocês, tá? Eu sou a Anaísa Banhara, nós somos um escritório especializado de demandas de acesso à saúde, tá? Então, nós só fazemos demandas para conseguir medicação, tratamentos e cirurgias de alto custo, que é exatamente o que nós vamos falar hoje aqui com vocês. Uhum. E André, fala um pouco quem é o preço medicamentos, porque muitas da audiência do Momento de Saúde também não sabe quem é o preço medicamentos, o que é o preço medicamentos. Legal, Tati. Bom, boa noite, né? Obrigado de novo pelo privilégio de estar junto com vocês aí, né? Nós somos o primeiro e único portal especializado em medicamentos especiais do Brasil, onde a gente visa literalmente apoiar pessoas como advogados e pacientes na captura das três cotações de medicamentos de alto, altíssimo custos, né? Medicamento acima de até de 12 milhões de reais para cima. Então, é exatamente unindo todos aqui, porque os pacientes Uhum. precisam de medicamentos, os advogados precisam de cotações, então a gente vai unir para poder ajudar todo mundo. Doutora, eu gosto sempre de iniciar, todos os pacientes, eles chegam e falam, como eu faço? Descobri que tem uma patologia, como eu faço? Essa é a principal pergunta que a gente responde todos os dias. Ótimo. Bom, primeiramente, é sempre procurar um profissional, um advogado ou um defensor público que tem especialização na área de acesso à saúde. Porque, como vocês sabem, é uma área que não é para amadores. Tem que saber o que está fazendo, desde a parte administrativa, com quem faz as cotações, depois com a compra da medicação por meio da União, porque a gente está falando de medicação de alto custo, ou vai ser a União que vai fornecer, ou o plano de saúde. Então, tem que saber lidar com o trâmite administrativo. E saber o seguinte: não existe concessão de medicamento de alto custo via administrativa. Quer dizer, você não vai chegar no seu plano e seu plano vai, por livre liberalidade, te conceder a medicação, ou você não vai chegar no Ministério da Saúde e vai conseguir uma medicação. Então, isso nos coloca numa outra ponte, que é a judicialização. Então, por óbvio, essa demanda vai ser uma demanda judicial. Então, a pessoa que precisa da medicação de alto custo, ela tem que estar ciente que ela vai enfrentar um processo, tá? Ela vai procurar esse advogado especializado, vai procurar o defensor público e vai ser manejada uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que é a famosa liminar, que a gente conhece. E vai caber ao advogado a expertise de conseguir demonstrar com o trabalho do médico, né? Então, o advogado especialista em saúde, ele é o melhor amigo do médico assistente, do paciente,
a formulação desse laudo para se conseguir a medicação. E aí que entra o nosso portal de cotações para trazer os 3 orçamentos que vão embasar essa liminar, esse pedido de urgência, quando a medicação não tem importadora exclusiva. Aí a gente precisa de 3 orçamentos. No caso de ter uma importadora exclusiva, obviamente a gente vai falar em orçamento único, orçamento órfão ou único orçamento. Algo bem importante também que assusta muito é porque as pessoas acham que quando descobre uma patologia que vende na farmácia, que você vai na farmácia e você compra esse medicamento. E não é assim, é um outro método. E isso também que gera essa insegurança, né? Por isso que existe também o preço do medicamento para facilitar esse acesso, né, André, das farmácias. A grande realidade, né, Tati, quando a gente começou tudo isso, porque a gente faz parte do mesmo grupo de investidores juntos, nós pensamos exatamente na questão de quem está na ponta, doutora. E é exatamente isso. Né? Quando a gente olha na ponta, a primeira coisa que nós descobrimos é que o paciente, quando ele descobre a patologia dele, ele vai no Google procurar como ele vai se tratar. E aí ele descobre que o medicamento dele custa 12, 15, 20, 30, 40, 60, 100 mil reais. Ele se desespera, né? E a gente, não, né, a Tati sabe muito das histórias aqui, a gente não cansa de receber ligações de pessoas que às vezes estão aflitas, né? E a gente fala, olha, fica tranquilo. Aí é o momento de apaziguar as emoções. Fala, olha, existe um caminho. Existe um caminho que é esse. Tati, posso fazer algumas perguntas também? Você me libera? Pode. Aproveitar que a Ana está aqui. Não, Analise, né? Não, Ana, Anaísa. Não, Tá. antes de você me perguntar, queria falar uma coisa do trabalho, do seu trabalho. Como é importante esse apaziguar que você está falando, mas mais importante até que esse apaziguar, mostrar uma solução viável juridicamente falando, a rapidez na concessão desses orçamentos, né? Isso faz uma diferença para nós que estamos aqui na ponta, que é surreal. Às vezes, uma doença degenerativa progressiva rara, dias fazem diferença. E quando a gente tem um fornecedor que nos atende de maneira ágil, que entende a urgência do caso e a aflição daqueles que estão por trás dessa urgência, tudo melhora, né? Porque a gente faz um trabalho em conjunto. Isso é muito legal, Ana, porque nós descobrimos aqui, nós fizemos algo que foi incrível, né? Eu lembro até hoje do dia que a gente sentou para conversar sobre o portal do preço de medicamentos. E foi uma coisa que eu falei com a Tati, eu falei, Tati, a gente precisa ter um nível de atendimento que seja menos que 24 horas para entregar esses orçamentos. Porque a gente sabe que um dia de vida, tanto é que o nosso lema aqui, a Tati sabe, né? Está no nosso cartão, inclusive, está escrito assim, nós sabemos que a maior moeda de valor é a vida, do tempo. A maior moeda de valor da vida é o tempo. É o tempo. Porque as pessoas chegam no último momento e pedem tempo. As pessoas chegam lá no final da vida e pedem tempo. Me dá mais um minuto para abraçar meu filho, me dá mais um minuto. A gente sabe que é o tempo. Então a gente entendeu isso aí. Hoje a gente tem 24 parceiros de medicamentos especiais. A Pague Menos foi para entrar é todo um critério, é esse critério. Tem. Ter essa agilidade para responder. Então isso que a gente preza bastante. A gente tem um compliance aqui, doutora, que a gente tem aplicado, que ele é bem criterioso, né? Inclusive com importadoras, que a gente tem assessores de importação, mas é bem criterioso mesmo, por conta da questão do cuidado que a gente tem que ter com o paciente. A gente entende que o paciente ele é a ponta mais importante disso tudo, né? A gente entende isso. Isso faz só toda a diferença. O que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte: olha, meu querido, conseguir uma decisão concessiva de medicamento em liminar é fácil. Difícil é você receber o medicamento na sua casa. A gente sabe, a gente sabe do que a gente está falando. Ainda mais quando a gente está falando de verba pública concedida pela União. A gente tem o CGJUD aí por detrás, a gente tem o Ministério da Saúde. Então, qualquer hora menos, qualquer dia realmente faz
toda a diferença. Aham. Essa semana mesmo a gente teve um contato, que eu até passei seu contato, que foi uma pessoa que entrou em contato no portal, porque a gente recebe muito do Momento Saúde, preço de medicamentos, de pacientes que entram, porque lá nós temos pessoas que ficam lá e respondem isso, né? Ou às vezes por Aham. e-mail também, ou WhatsApp. E era um paciente que ele tinha entrado com uma demanda e tinha perdido. E estava todo assim desesperado. Então, nesse caso, ele pode entrar com uma nova demanda? Não pode? Como funciona isso? Na realidade, a gente tem que ver em que grau decisório está essa demanda. Se o Uhum, mérito dessa demanda já foi julgado, ou seja, se um juiz já disse, olha, você não tem direito à medicação, uhum, de forma que tenha transitado em julgado, o que é transitar em julgado? É uma decisão que não caiba mais recurso. Tá? Fala, uhum, olha, já tentou de tudo, já gravou, já apelou, já foi com o resto, já foi para a STJ. Aí, quando a gente transita em julgado uma decisão, não é mais possível entrar com a uhum. mesma demanda para pedir a mesma Uhum. medicação. Então, vocês conseguem perceber a importância dela começar certo? Sim, Começar com um laudo médico que esteja sim. instruindo para a questão da urgência. Não é, Uhum. vou pegar esse advogado aqui que é mais barato, ou vou pegar esse É, defensor aqui. Gente, não funciona assim. As coisas na não. ação de acesso à saúde, ela tem que começar certo, ela tem que começar com o Tá. laudo certo, ela tem que começar com o Uhum, orçamento certo, ela tem que uhum, estar lá no início pronta, porque a gente está falando do uhum. bem maior que vocês estão falando, do tempo, que é a Sim. vida. Então não Uhum, adianta Uhum. começar meia boca, o negócio tem que começar 100% bom, uhum. tá? É Então, isso errou mesmo. uma vez, não tem como voltar atrás. Por Isso isso que faz eu tanto tenho sentido, trazido, né, ô, Tati. os médicos especialistas para falarem, para estreitar esse relacionamento com as patologias também, porque isso faz total sentido e facilita. Se eles pegam um laudo, e a gente vê muito isso também, né? Às vezes um laudo que não está bem feito porque o médico não sabe direito montar aquele laudo. Aí o advogado também não sabe. Aí o advogado leva aquilo. Em vez de o advogado assessorar aquele paciente, fala, olha, esse laudo aqui não vai passar. Nós precisamos pegar um outro ponto de vista, um outro médico para conseguir passar, né? E Nossa, aí, foi muito bom você falar isso, Tati, porque olha só, existem, infelizmente, alguns profissionais da área da saúde que acham ruim você palpitar sobre o laudo médico. Mas quando eu Uhum. estou palpitando sobre o laudo médico, o que tem que ser muito entendido nisso? Não é que eu uhum, quero mudar o posicionamento, ou que o médico não, minta, ou que o médico uhum, faça uma falsidade de documento. uhum, Não é isso. uhum, O uhum, médico ele tem que entender o seguinte: existe um repetitivo no STJ, que é o uhum, recurso especial 1657156, que deu origem ao tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que ele faz o seguinte: esse uhum, entendimento ele colocou uma obrigatoriedade de vinculação no judiciário do país inteiro, que é o seguinte: todos os juízes que estão julgando ações de acesso, de concessão de medicamentos de alto custo, têm que observar dentro da demanda, dentro do laudo médico, os seguintes requisitos. Número 1, urgência do tratamento. Número uhum, 2, ausência de tratamento eficaz no SUS para aquela patologia. Número uhum, 3, hipossuficiência da parte econômica para se adquirir um medicamento. Então, Uhum. vejam só, não sou eu, Anaísa, que estou criando critérios, é o STJ que criou e todo isso, juiz tem que analisar isso. E aonde que está uhum, isso? No laudo. Então, se eu sim, Uhum. pego, às vezes, um laudo que não me diz quais são as vantagens do tratamento precoce, o que pode uhum, acontecer com o paciente se ele não for submetido àquele tratamento, que não está uhum, expressamente consignado à urgência, ou que não diz que aquele tratamento é órfão, eu uhum, preciso, advogado, ter uhum, essa expertise e olhar e falar, não dá. não dá, Me passa uhum, o telefone do seu médico, que eu preciso falar para ele, isso, olha, doutor, uhum, preciso que o uhum, senhor preencha desta maneira, preciso que o uhum, senhor indique melhor. E esse uhum. trabalho tem que ser bem feito, porque senão as coisas não É. funcionam. Tem Uhum. que ter um critério. E muitas das vezes, até nesse laudo, precisa, por exemplo, ser importado, precisa estar a receita traduzida, porque o juiz não sabe inglês, o médico também às vezes não sabe inglês. Então, são detalhes que faz toda a diferença, que vai lá o advogado para montar toda essa peça. Então, às vezes a pessoa também acha, ai,
que é para ontem, mas demanda tempo também para montar uma peça bem feita, né, doutora? Então, e por outro lado, assim, quando a gente encontra os bons profissionais, por isso que a gente gosta de trazer vocês aqui. A gente amou a Jaque é Ah, é uma maravilhosa, fofa. né? Já Mas que assim, a gente vê que continua ainda muito desse assunto, porque a gente falou sobre o rol taxativo, mas tem muitos assuntos que no nosso dia a dia. E aí eles ficam pedindo para a gente. Como nós não somos advogados, então a gente fala, vamos trazer alguém especialista. Então, por isso que está sempre aqui aberto o Momento de Saúde, quando você quiser vir falar, que isso é bem importante, né? André, pode fazer as perguntas do preço do medicamento também, pode Não, estar fazendo. a verdade é o seguinte, né, Ana? Você comentou uma coisa sensacional que poucas pessoas sabem, né? Existem medicamentos que são importados e que são exclusivos de algumas importadoras. Só que a gente tem um desafio imenso, né? A gente recebe isso muitas vezes aqui. Muitas vezes. O que acontece? A gente recebe pacientes que eles já foram atrás dessas importadoras, porque de algum motivo alguém do judiciário falou, olha, você tem que ir atrás desse medicamento, e eles não encontraram a suporte nessas importadoras. Isso lamentavelmente acontece no Brasil. Lamentavelmente. E aí, aqui cabe um ponto de referência muito importante, se você é um paciente que está assistindo essa live. No preço do medicamento, nós temos o devido critério, né, de trazer somente importadoras dentro de um compliance. Um ponto do compliance a importadora tem que ter uma farmacêutica, tem que ter uma certificação de aferição da Anvisa e tem que ter um contrato com garantia de entrega, porque um produto importado, nos valores que a gente vê e passa por aqui, se não tiver um contrato com garantia de entrega, que a gente tem alguns parceiros, eu tenho que citar alguns deles, né? A Fest é um deles e outros que participam nesse sentido de assessorar o paciente. Você percebe que o paciente ele fica numa situação delicada. E a pergunta que eu tenho para você é: quantas vezes possivelmente você deve receber situações como essa, né? Com pacientes que têm medicamentos importados, como é que eles estão lidando com isso? Se eles estão, porque se a importadora, que é a exclusividade daquele laboratório, não tem o medicamento, como é que vocês estão lidando com isso? Tudo é um conjunto de ansiedade por parte dos pais, às vezes desespero de ir acabar procurando a importadora logo de cara, porque assim, como a gente faz aqui no escritório? Nós assessoramos essa comunicação com a farmacêutica, com a importadora. Então a gente tira isso dos pais, porque às vezes a gente vai lidar, às vezes não. A maioria das vezes a gente vai lidar com uma transferência internacional, que é por SWIFT. Então, o pai não sabe nem por onde ele começa. Às vezes, o cartório da vara não sabe como... Às vezes, não. A maioria das vezes não sabe como fazer essa transferência. A Caixa Econômica não sabe fazer essa transferência. Então, a gente pede... Ninguém sabe, né, Ana? Não sabe. É muito louco. Ninguém sabe nada. É incrível. Cara, você me fez lembrar de um caso de zoogesma que a gente teve aqui no Mato Grosso do Sul. O primeiro caso de zoogesma. Eu tive que ensinar o gerente a fazer um SWIFT. É difícil. Ainda mais que é um valor tão alto, como faz esperar. O cara não sabia o que era uma proforma invoice. Para nossa audiência que não sabe quem é o Zolgensma, é o medicamento mais caro do mundo. No Brasil é 12,8 milhões de reais. E a doutora Anaísa já ganhou algumas causas. O Zolgensma é o que eu mais gosto, gente. Que benção, viu? E ó, que bom saber disso. Eu estava esperando essa live para dizer para você, a gente vai estreitar relacionamento aqui na nossa conversa. Sim. Que bom. Com certeza. Sim, porque a gente recebe também, doutora, esses pais que estão fazendo vaquinha, mas às vezes eles estão fazendo vaquinha, mas não sabem nem como vai conseguir o medicamento. E vocês que estão, às vezes, no meio do caminho, já entrem em contato com o advogado, gente, porque isso é tão importante quanto a vaquinha. Porque para comprar esse medicamento, ele é vendido, ele tem limite de frasco por ano, ele tem limite de vendas por países, então não é um medicamento que é fácil, que às vezes a pessoa está tão focada no conseguir o dinheiro, e a gente assessorou o Tavinho, a gente estava bem de perto deles, e quando conseguiu o dinheiro, e aí não conseguia comprar. Então, assim, a gente sabe como que é, né, isso daí, esses importados.
É a mesma coisa, o mesmo exemplo está valendo para o Voxzogo agora, que é o Sim. Vosoritide, medicamento por nariz. Exatamente. Lembrando que o nosso escritório foi o primeiro no Brasil a conseguir a medicação judicializada. A gente tem 39 tutelas de urgências concedidas. Que legal, que legal. E mais 30 para propor. Então, assim, e é a mesma ideia do Zolgensma é do Voxzogo. Não é um medicamento que vai sair a rodo. É um medicamento que tem que ter uma preparação, uma reserva, não é? Gente, as pessoas E detalhe, não podem esquecer que não é um dipirona que você vai na farmácia. E outra coisa importante, né? Que a gente está vendo a mesma coisa que o Voxzogo, que poucos médicos foram se especializar para aplicar. Que foi um médico que eu já fiz com o Dr. Yuli a live. Quando chegou o Zolgensma no Brasil, só o Pequeno Príncipe que aplicava lá em Curitiba. Então a família tinha que pensar nessa locomoção, como que ia fazer, né? A Thaís colocou que é a rainha dos Voxzogo. Mas olha, quantas crianças, quantos pais que estão esperando por isso. E o Dr. Yuri foi lá, ele já fez esse treinamento, ele já está apto para fazer essa aplicação, que vai ser a aplicação injetável, é um medicamento que demanda um acompanhamento, não é um medicamento assim também, fez lá a aplicação e pronto. Não, ele requer um acompanhamento, né? E os resultados são milagrosos, né? São milagrosos os resultados desses medicamentos. A gente está falando de medicação de ponta. Exatamente. Não, e você falou do Zolgensma. Cara, eu sou assim, suspeito que eu sou apaixonada por essa medicação. A gente também. E é inacreditável, porque assim, até 3 meses atrás, quem fazia a compra da medicação éramos nós, né? Particulares, pessoas aqui. E depois, agora, com a nacionalização da medicação, aprovada 7,3 milhões de reais a dose, quem passou a comprar a medicação foi o hospital. Então, passou a ser uma compra hospital-Novartis. Só que olha que louco isso, gente. Olha que louco. A gente tem o Pequeno Príncipe, o Erasto Gartner, alguns hospitais em Porto Alegre e o Samaritano e o Einstein em São Paulo. São aptos para aplicação. Olha que coisa que não entrou na minha cabeça, que eu tive que sair cuspindo fogo para todo mundo aí. Quando nacionalizou, a gente já tinha esses hospitais aptos para aplicação. Quando veio a nacionalização, a Novartis, a Derby de lá, fez todos os hospitais passarem por um processo de novo. Treinamento, de novo. Sim. E vou contar um negócio para você. Quando aconteceu uma situação, vou contar um negócio que aconteceu aqui com a gente aqui. O caso do Tavinho, né, do César Tavinho, que conseguiu usar o Zolgensma por sorteio da Novartis. Nós ficamos tão assim, tão emocionados, tão contritos com a situação, que nós resolvemos ir atrás do medicamento de algum jeito e a gente ligou para a Novartis em Londres. E aí, eles ligaram para a gente, né, e falou comigo, foi comigo mesmo. A pessoa falou assim, olha, eu não tenho como vender o medicamento, mesmo que você tenha dinheiro, se eu não tenho um hospital habilitado por nós aqui, na Inglaterra, para aplicar. Então não adianta você ter o dinheiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí a gente, assim, nós somos cristãos, né? E a gente orou e, cara, Deus proveu algo que a gente não esperava. A gente não esperava, né, Tati? Foi uma história fantástica, história de filme mesmo. E 2 dias depois, saiu a carta que a Novartis tinha sorteado o Tavinho, que estava tudo certo para ele fazer a aplicação do Pequeno Príncipe. E a gente ficou assim, aí chorou todo mundo, e foi história. Uma história que foi Nossa, Deus é maravilhoso. E ver ele bem, né? E ver ele hoje ele bem, ele podendo viver. Então, assim, a gente vê esses pais que vivem uma luta, assim, diária, né? Então, conseguir um medicamento já é difícil. Então, por isso que eu falo, quando você pega um profissional, gente, quando você pega um advogado que ele não é habilitado, às vezes eu falo, eu tô com um amigo, nossa, maravilhoso, que ele tá precisando de um exame. E eu falei, olha, o senhor pegou um advogado especialista? Não, mas o fulano é meu amigo de família. Aí eu falei, não, mas o fulano não entende dessa... Então, às vezes,
a gente fica aquela pessoa chata. Não é que a gente quer tirar clientes. Não é. Eu faço live com um monte de advogados, trabalho com alguns escritórios, faço o marketing deles e cada um tem sua especialidade, cada um atende, né? É isso então não mesmo. dá para você. E o médico é a mesma coisa. A Daniela falando, live incrível, a Naísa é maravilhosa. A Naísa é maravilhosa, minha gente. E assim, é difícil também para o médico. Cada médico é especialista em um assunto. Então ele fez uma pós, ele fez um doutorado, ele conhece aquilo. Então não dá para você ir num pediatra comum. Como o doutor falou, por exemplo, igual eu até falei para ele, aqui na minha região virou a moda falar que a criança está abaixo da curva. Virou moda. Para todas as crianças, eu vejo as mães tristes chorando porque está abaixo da curva. Eu trouxe o doutor para falar isso e ele falou, não, gente, isso não tem nada a ver. Essa curva de crescimento vai até a adolescência. Para você realmente ver que a criança tem nanismo, você tem que fazer um teste genético. Não pode ficar dando hormônio em criança pequena. Então, assim, é um especialista falando, né? Cara, olha como isso é grave. Uhum. Eu recebi Não, tem uns 2 meses, uma mãe... Uma criança com nanismo e a criança já tem 7 anos e não tinha exame genético. E o endócrino estava tratando ela com GH. A menina entrou na puberdade, perdeu tempo para tomar uma vacina. Nossa. Cara, não é só... Em qualquer meio, procurem pessoas que façam aquilo como especialidade. No seu meio também de marketing. Cara, você só faz isso. Você faz isso, então assim, gente, quando a gente está falando de vida, de processo para medicação, orçamento para medicação, marketing, a gente está falando de uma chance só. O advogado, é isso mesmo. Ele só tem uma chance. Então não adianta ser o amiguinho, o coleguinha, o pai. Não adianta. É uma chance só. Eu tenho cliente aqui, de nanismo mesmo, que os pais são juízes. Eu tenho cliente que os pais são médicos, que os pais são advogados, muitos, mas falam, ó, eu não sei fazer, não é minha área. Pronto, é isso. Acho que às vezes a humildade nos leva à excelência, porque a gente, quando sabe que não sabe, a gente procura alguém que faz melhor. Tem uma frase, Ana, que eu gosto muito, que fala o seguinte, a sabedoria habita na humildade das pessoas. Com certeza. Você não, se você assumir que você realmente, eu não conheço isso, não é minha área, não é minha praia, então tá tudo bem. Vai procurar quem sabe e lá você vai saber. Tá e a maioria das doenças, principalmente as genéticas, elas precisam do exame certo. Então, às vezes, as pessoas vão muito assim no médico, ele faz o laudo, mas às vezes não tá aquele laudo, porque nem ele mesmo sabe aquele laudo. Ele tá na dúvida. Então, eu conheci semana passada uma amiga maravilhosa que ela faz os exames para saber, ela é especialista em câncer de tireoide. Trabalha aqui na Unicamp. Então, ela é especialista nisso. E ela falou, Tati, eu sou tanto chamada às vezes, porque às vezes os juízes ficam em dúvida, e é chamado um médico especialista para ver se aquele laudo tá certo. Aí, imagina você chegar lá e analisar um laudo de um colega e falar que aquele laudo tá meio estranho, né? Então, assim... e aí isso perde muito tempo. Aí o juiz vai falar, não é agora, vamos aguardar mais um momento. Vai chamar o outro para fazer o laudo, vai fazer outro exame. Então, quando você já chega com tudo pronto, quanto tempo demora, doutora, mais ou menos? Se a gente chega com tudo pronto. Com tudo pronto, laudo e tal. Olha, a gente tem um princípio na Constituição e no processo civil que é o princípio da celeridade, né? Então, não existe assim, o juiz tem que decidir em tanto tempo. Não existe. Porém, na nossa prática, a gente tem uma estatística de 72 horas até uma semana para uma decisão liminar, tá? Sobre a liminar, sobre a antecipação da tutela. A não ser que esse é o juiz que chega, vê o laudo e fala, cara, é urgente, conceda liminar. Esse é o juiz de 72 horas a uma semana. Existe um outro juiz que fala o seguinte, recebi aqui a inicial, mas eu, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, eu preciso submeter a questão ao NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico Jurídico, para ele dar um parecer sobre a medicação. Aí a gente vai demorar 10 dias. E existe um juiz ainda que recebe a demanda e fala,
precisa ouvir a outra parte. Então, abra-se vista para a União se manifestar ou para o plano e em 10 dias volte-me concluso para eu decidir. Então, existe, entende? Essas hipóteses. Eu já O interessante... em Pode 24 horas. terminar. E já consegui Zolgensma em 5 meses. Entende? É isso que eu ia falar. Né? Tem caso a caso, né, Ana? Tem caso a caso. Tem casos aqui que a gente recebe o pedido de cotação e a gente faz... Uma coisa que a gente faz aqui, a gente acompanha como está o paciente, né? A gente liga, vai fazendo follow e a gente descobre que, por exemplo, em uma semana resolveu. Tal fulano conseguiu ceder o medicamento, tal parceiro enviou o medicamento, a gente valida como é que foi a entrega do medicamento aqui, como é que foi. Mas tem casos que a gente está com demandas de follow aqui que já estão 6, 7 meses. E são patologias graves também, viu? São graves pessoas também. humildes também, né, André? São pessoas muito humildes. Por isso que nasceu até o Momento de Saúde, porque é difícil da pessoa conseguir um artigo traduzido. Ela descobre que tem uma patologia, não sabe, igual a síndrome de Ehlers, que eu fiz a live com a ONG, que elas são maravilhosas. Elas conseguiram um médico dos Estados Unidos que desse um manual para ela traduzir para os médicos do Brasil entender o que é a síndrome de Edwards. Caramba. Porque eles não sabem como cuidar, eles não sabem nada. Então, elas montaram uma ONG e elas ajudam, elas assessoram essas famílias, elas ajudam os médicos, elas ajudam o fisioterapeuta, elas ajudam uma comunidade. E que trabalho que as ONGs fazem, né, gente? Lindo, né? É lindo. É lindo o que elas fazem, porque elas estreitam. E elas são mães que já passaram por isso. Elas mesmas, elas já perderam suas filhas, né? Já perderam os filhos. Podia falar, eu vou aposentar. E elas não, eu abracei essa causa e vou adiante. Então, como eu sempre falo, vocês de ONG que querem vir falar, sempre está aberto o Momento de Saúde para falar da sua patologia. Eu sempre busco trazer artigos científicos, traduzir artigos novos sobre essas patologias. O autismo mesmo, né? Que a gente viu que no rol taxativo entrou, conseguiram, mas a gente sabe que é difícil, porque cada um é um jeito, né? Não é todas as crianças que são iguais. Então, esse custo, por exemplo, de um pai que descobre... A gente está com casos, né? De crianças... seu filho é autista, mas antes de 4 anos não tem como ter um diagnóstico. E aí você fala, tem o diagnóstico mesmo? A criança é hiperativa, a criança é uma criança levada, a criança é autista. Então, os médicos estão perdidos, né, nesse diagnóstico. E esse tempo faz muita diferença para esses pais quando eles descobrem. Eu tenho uma pergunta para a Ana relacionada às novas... Não sei se, Ana, vocês acompanham a questão das liberações dos novos medicamentos da Anvisa. Mas ela acompanha. Vocês devem estar acompanhando. Ela faz live, ela é moderna. Porque a gente já acabou de cadastrar um aqui que, segundo estudos nos Estados Unidos, está sendo a nova onda aí de cura do câncer, que é o Jemperli. Não sei se você está por dentro disso aí, né? E eu confesso com você, a gente acabou de cadastrar, acho que foi a semana passada. Liberamos um artigo, né, Tati? Na semana passada, e já vieram 7 pedidos de cotação. Caramba. Só que assim, o medicamento está em aprovação. Pode ir pelo importado ou não? Está em aprovação. Na verdade, ele está aprovado pela Anvisa, mas não está cadastrado ainda. Não tem nem código de EAN no Brasil. E já pediram 7 cotações pra gente. A gente falou, olha, segura aí, que as importadoras estão vendo. Não segura. Não segura. É isso que eu te perguntar. Como é que fica essa situação? É isso que eu quero saber. Porque a doença, ela vai muito rápido, né? A doença acelera muito rápido. Tem-se jeitos e meios de conseguir uma tutela de urgência sem aprovação do medicamento na Anvisa. Aprovação na FDA e no EMA. O Zolgensma a gente conseguia sem aprovação na Anvisa. Então, a aprovação na Anvisa não é requisito para concessão de tutela de urgência. Até porque, desculpa, nossa Anvisa demora. Vocês não entendem. Então, assim, não é critério. Não é critério. Certo. Lógico, muito melhor quando já tem, mas não é critério. Pra você ter uma noção, o primeiro caso de Voxzogo que eu atendi foi... A aprovação pela Anvisa foi em novembro, né, do ano passado. E em março do ano passado, eu já estava atendendo gente do Voxzogo, sem o medicamento nem ter sido aprovado.
Que legal, que legal. Que A gente legal, recebe que legal. muitos, né, André? Eu já estou te perguntando isso porque pessoas nos procuraram, até por informações, e a gente, depois que eu estou falando, a gente vai respeitar muito o relacionamento, porque Sim. nos procuraram com essa questão e a gente tem, aliás, a gente tem parceiros já disponibilizando esse medicamento importado, a gente já tem. Nossa, maravilha. Mas a gente tá esperando assim, e aí, o que a Anvisa vai fazer com isso aqui? Porque uma coisa é fato, né? A gente sabe da RDC 81, o medicamento pode vir direto para o paciente, mas vai parar lá na bendita aeroporto com a bendita Anvisa. E aí começa a história, né? Que a gente já conhece. Aí começa a história da ordem de ter-se uma ordem judicial, né? Isso, legal. Até bom saber que aí o Poder Judiciário tem poder de liberação sobre a Anvisa dentro desse aeroporto. Com certeza. Ótimo. Com certeza. Sabe o que é legal, doutora? Porque a gente vê algo novo, a gente já busca traduzir artigo. Eu já fico louca buscando traduzir artigo, buscando artigo científico. Aí a gente já coloca no Momento Saúde. O preço dos medicamentos automaticamente já vai atrás desse medicamento. E a gente já cadastra, já fala assim para o farmacêutico: vamos subir esse medicamento, olha que legal isso aí. Então a gente já coloca. Só que muitas das vezes aí chove de mensagem, igual choveu, né, André? Essa semana e a gente fala: e agora? Não tem quem venda, tem quem venda, mas a gente não sabe que pode entrar no Brasil. Então a gente fica assim, né? Consegue com a ordem judicial, com certeza, com certeza. O mesmo raciocínio é o raciocínio que a gente utiliza para medicação não precificada. Muita gente, o Voxzogo foi aprovado pela Anvisa, mas não tem preço. Eu falei, e daí? Ele não tem preço aqui, mas ele tem preço aqui. Mas na Europa tem. É verdade, lá fora tem preço. Tem. Mesmo, e aí você se bate. Sentido também, mesma lógica, para medicação off-label. O Também. Voxzogo, a condroplasia FGFR3, mas você vai ver, daqui a uns dias ele vai ser usado para hipocondroplasia. Já tem estudo, e é off-label. Legal. Legal. E tantos, canabidiol para esclerose. Esclerose, epilepsia refratária, não está na bula, mas está usando. E salva, e ajuda. Então, assim, é o mesmo raciocínio. Mas aí tudo vai do laudo que esse medicamento vai dar. Por exemplo, eu trabalhei com um médico, ele é especialista da dor. E dor crônica, ele trazia canabidiol, e aí não era prescrito para isso, mas ele dava um laudo prescrevendo que aquele paciente precisava. Então, por isso que e a gente, especialidades de médico existe de tantas patologias, de tantas especialidades, e tem aqueles específicos, né? Como eu trouxe o doutor especialista em esclerose, especialista em pediatra de nanismo. Então, tem médico especialista de dor. Você fala, nossa, o médico especialista da dor tem médico para tudo. Então, tem medicamento também, que às vezes eu não lembro agora de certo o princípio, é Transtazumab. Transtazumab. Esse medicamento que ele é para vários tipos de câncer, para vários. Aliás, tem uma coisa interessante, né? Tudo que termina com MAB tá ligado à oncologia. Então, esses oncológicos... Só o Buruzumab que não, né? O Buruzumab é pro XLH. Não. É pro ZLH. Eu acho que tem Transtazumab, o Dorcitumab, tem vários. Tudo que é MAB. É tudo MAB. MAB. Eu só sei que eu coloco nos artigos um monte de... Mas esse eu lembro que ele é para vários tipos de câncer e não tá lá na bula, né? Até porque tem muita coisa que tá em estudo. Tá em estudo ainda. E aí isso também de esperar, da Anvisa esperar todo esse estudo. E olha só, o trabalho do advogado. O advogado, ele tem que convencer o juiz, não só na petição, tem que ter um encontro igual a gente está tendo aqui, mesmo que virtual, para eu conseguir identificar, individualizar para ele quem é o João que tem câncer e precisa Transtazumab. Olha, ele está com câncer terminal assim, assado, eu sei que o medicamento ainda não foi aprovado, mas aí, o senhor vai deixar ele morrer? Então, essa sensibilidade de trazer para o magistrado a urgência, tete a tete, faz muita diferença. Isso é o trabalho do advogado fazer. O advogado tem que fazer isso. Verdade. E a outra coisa é os termos técnicos. É você traduzir aqueles termos técnicos de uma maneira mais simples que aquele juiz fala:
Ah, legal isso aí, eu não sabia que era isso, né? Do nanismo mesmo, que a gente conversou, eles acham que o nanismo é só que a criança vai ficar pequenininha, para que vai gastar Acabou. tanto? Eles não sabem o que vai acarretar, né? Ó, o Armando O falou, Armando todos os colocando. que são MAB são medicamentos biológicos. É Ah, isso legal, mesmo. Armando. É isso mesmo. É, faz sentido. Tudo que é MAB, inclusive assim, o Crevomab, que é para esclerose múltipla, é Aham. biológico. É biológico também. E É esses biológico. tratamentos que são, por exemplo, mensais, por exemplo, a esclerose, como que funciona? Como que você consegue esse medicamento? Ele é anual ou trimestral? Como que está funcionando isso? Depende Aliás, da prescrição médica. Exemplo, uhum, Voxzogo, de 3 em 3 meses tem reajuste de dose. Então, quando eu peço a liminar para concessão do tratamento inteiro, até os 16, 17, 18 anos. certo. Porém, a entrega da medicação vai ser nesse período, porque está respeitando a bula. Agora, quando a gente está falando de uma medicação que é uma dose só para o resto da vida, não, a gente pede a liminar para concessão de tratamento contínuo. E aí, se a União ou um plano de saúde não entregam um medicamento in natura, a gente pede o sequestro de verba pública ou o depósito do dinheiro nos autos para comprar. E normalmente o juiz defere para 3 ou 6 meses. Aí eu pego lá 1 milhão e pouco, compro para 6 meses, daqui 6 meses tem que fazer tudo de novo, e executar, e comprar. Essa é uma questão até interessante, Ana, que outra experiência que nós tivemos aqui sobre medicamentos de uso contínuo de altíssimo custo. Isso é uma coisa que aconteceu, raras vezes aconteceu, mas quando aconteceu o prejuízo é grande. Muitas vezes o advogado, por questão de falar assim, vou deferir aqui, vou buscar fazer o tratamento de 1 ano sobre essa medicação. E aí entra com toda a petição, faz todo o processo, libera. E uma coisa que realmente a gente tem que, nesse ponto, a gente tem que agradecer a Deus morar nesse país, né? A justiça favorece nesse sentido. Isso tem casos e casos, mas a maioria que a gente vê aqui, a gente percebe que a justiça quer trabalhar, quer salvar vidas. E isso, é muito legal, né? E aí você percebe que é o seguinte, durante o tratamento o médico vai lá e fala assim, sabe o que é? Nós vamos ter que mudar o medicamento. A dosagem. E você que está ouvindo essa live, que é um paciente ou eventualmente um advogado, cuidado com isso, né? Cuidado. Porque como a doutora falou, 3 meses, 6 meses, ainda eu acho que é interessante, mas 1 ano pode acontecer qualquer coisa. O paciente deu reação alérgica. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, né? Meu pai está com câncer de próstata, ele está fazendo um tratamento de rádio. No meio, ele teve um problema de inflamação urinária. E ele teve que parar o tratamento, parar o que estava tomando, e aí não sabe se vai voltar com o mesmo medicamento. Mas olha só, aí não é uma culpa do advogado, porque assim... Não. O que acontece? Não, eu defendendo assim, tentar explicar mais ou menos em linguagem leiga. Existem juízes que entendem que eu mudar o nome da medicação no curso do processo é válido e é em razão de que está tratando a mesma doença. São poucos que entendem assim. A maioria entende que tem que ser feita uma nova ação. Se mudar o medicamento. Isso é o problema. Então, ele está tomando Buruzumab, mas não deu legal, vai para o Rituximab. Filho, outra ação. Infelizmente. É outro princípio agora, ativo, é outro valor. Quando há reajuste de dose, aí a gente consegue na mesma ação. Agora, mudou o medicamento, ação nova. Infelizmente. Isso é importante, exemplo, o paciente, viu, Tati? Importante o paciente ter entendimento disso aí. Porque não é culpa do seu advogado e não é culpa de quem está ali. E nem o médico, porque assim, todo o organismo ele vai mudando durante o processo. E Claro, aí pode ser que ele comece a ter uma alergia àquele princípio ativo, ou não reagiu bem. Aí uma dúvida que todos têm também. Por exemplo, você falou que é trimestral. Aí quando que já entra de novo? Porque o que acontece muito com o brasileiro, ele é tranquilo, né? Aí quando tá acabando o medicamento, ele fala, nossa, agora que eu preciso ir. Mas assim, explica para as pessoas daí quanto ela precisa. Porque ela tem que voltar no médico, pegar a receita. Às vezes esse médico tem uma agenda lotadíssima. Deixa ela explicar, deixa ela explicar. Não, mas é para as pessoas entenderem, deixar, que o brasileiro faz muito isso, né? Tá bom. Que, na verdade, a ação que a gente entra, por exemplo, o Voxzogo, é para garantir o tratamento até quando ele precisar.
Os Certo. reajustes de dose são questões médicas e da bula, certo? Então, assim, a ação é para garantir inteiro o medicamento, para o tratamento inteiro. A liminar é para garantir o tratamento inteiro, inclusive considerando os ajustes de dose periódicos. A gente coloca isso e pede para o juiz determinar isso. Por quê? Porque a primeira compra, vou falar bastante do Voxzogo porque ele está em moda. A primeira compra do Voxzogo fatalmente vai ser por meio de execução judicial. Eu vou ter que falar para o juiz, olha, o senhor deu um prazo de 30 dias, a União não cumpriu, o senhor tem que determinar o sequestro de verba pública ou pedir que a União deposite um valor para a compra de 3 meses para eu comprar. Aí, o que eu faço aqui no escritório? A gente pega o dinheiro, faz a compra, foi assim com a Fefe, com o Davi, com alguns que já estão tomando. Eu tenho uma planilha, um software jurídico que vai me avisar quando vai estar faltando 1 mês e meio para acabar a medicação daquela criança. Responsabilidade Que legal! Quando der faltar 1 mês e meio, eu já sei que eu tenho que comunicar para o juiz, pedir para a União se ela está tomando providências para fornecer o resto da medicação. Os outros entendi. quarto, Legal, quinto, sexto. legal. Entendi. Por Gente, quê? é isso Porque que eu falo. a partir A mulher é especialista mesmo, hein, Tati? Não, Poxa gente, vida, quando hein? eu falo que faz a diferença... Impressionante, hein? Eu falei. Não, gente. olha, eu vou falar uma coisa. Você tá num nível tão acima, com todo respeito, Poxa, né? obrigada. Porque o que você defende, que você olhou com carinho, que a gente olha aqui, é justamente isso. Porque, cara, a pessoa precisa do cuidado e a gente realmente, uma coisa que a gente faz aqui, a gente antecipa a cotação. Então, o medicamento é de uso contínuo, vai vencer os 90 dias que a gente sabe que vai acabar a dosagem, a gente liga antes e fala assim, você vai precisar de mais uma cotação? Porque, de fato, é evidente, né? É evidente. E a gente vê, né, muito, por isso que eu falo, é triste de ver, né? Por isso que eu falo, gente, tem profissionais, né? Deixa para a última hora, aí perde de tomar no tempo certo aquele medicamento, aí volta, a esclerose múltipla é um caso do Ocrevus, se você não toma, aí você perde, assim, você começa a ter um monte de problema, tem os surtos, então assim, nossa, regride muito a pessoa em muito pouco tempo, né? Então por isso que é tão importante ter um advogado, porque muitas vezes o cuidador, ele tá preocupado ali, né, no dia a dia, e às vezes ele nem percebe, né, que já é tão intenso cuidar de alguém que tá com uma patologia assim, já é intenso, e ainda ficar pensando, nossa, acabou o medicamento. Não tem remédio. Isso não pode ficar a cargo da família, a gente tem que cuidar disso. E o legal é que eu sempre falo é que você atende todo o território nacional, né? Sim. E o mais legal, eu estou terminando uma mentoria, que assim, você fala, até obrigada pelo elogio de estar em um outro nível, mas é um outro nível com um propósito, né? Porque a gente faz o que a gente faz. Então a gente quer fazer o melhor possível. Sim. E o que eu estou vendo? A gente não consegue atender todo mundo, certo? Nós aqui no nosso escritório. Então, eu estou montando uma mentoria para mentorar outros advogados. Legal! Ensinar como fazer. Tipo, eu não quero esse conhecimento, eu quero ajudar. Legal. Porque assim, o importante da nossa profissão, da minha profissão no caso, é ajudar as pessoas. E quanto mais gente a gente conseguir ajudar, qualificar para fazer isso, melhor. Entende? Então a gente está Isso chama-se propósito, Ana. Você tem um propósito. Que é ajudar pessoas. Isso é mais do que dinheiro, fama, posição, é reconhecimento, é propósito. E Tati, eu vou me antecipar aqui, mas eu vou te dizer um negócio. Você conte com a gente nessa mentoria. A gente vai te ajudar porque nós temos algo em comum, né? Nós estamos lutando por pessoas que precisam de medicamentos. Eu dou mentoria para médicos. A Tati dá mentoria para médicos. O que a gente pode, de repente, unir forças é que o nosso portal do Momento de Saúde tem muitos advogados acessando, muitos, e a gente pode te ajudar de algum sentido. A gente pode realmente unir forças nesse sentido. Não faz sentido a gente total, mais pessoas? Total, porque você vai estar formando pessoas que precisam de cotação, a gente vai estar aqui cedendo cotação e os pacientes vão lá atrás do portal Momento de Saúde, eles vão atrás do portal Momento de Saúde para procurar informações. Aliás, a gente está na primeira, acho que é a primeira página
do primeiro item do Google, quando você coloca como conseguir medicamentos oncológicos pela justiça. A gente tem. Caraca! A gente Sério? está. E aí a gente, lógico, né? A gente só instrui quais os passos, procure um advogado, tem o cartão do SUS, vá até o SUS, evidencie que o medicamento não, ele não consta, e aí a gente dá essa instrução. Só que o que falta pra gente, você chegou, né? Isso. O que falta é isso. O que falta é isso. O que falta é isso. E às vezes até quando eu vou trabalhar com algum advogado, eu falo, você é especialista em que área? Contratual, empresarial. Eu falo, nossa, mas não aparece nenhum em medicamento. Até aparece, mas assim, tem esses que não são do online, não querem ir para o online, e hoje em dia tem que estar no online. Gente, a pandemia veio, as audiências agora são virtuais, então tem que estar, não adianta. Os escritórios, eles têm que estar. Eu vou dar um dado, Ana, para você colocar na sua mentoria, para os advogados ficarem atentos. Vou anotar, vamos lá. No ano passado, toda vez que começa o ano, nós validamos o mercado de demandas judiciais em cima de todas as informações que são lançadas dentro do portal de transparência. O ano passado, o ano retrasado, 2020, desculpa, foi fechado 7 bilhões de reais em demandas judiciais. Ou seja, o Estado pagou 7 bilhões de reais em demandas judiciais. Esse ano que passou foram 9 bilhões. E as pessoas perguntavam... 2021. 2020 foi 7, 2021 foi 9. E esse dado é interessante, né? A gente percebe do crescimento desse dado por algo óbvio, né? Eu falei até na Record lá, o pessoal me chamou para falar, é óbvio, né? Que é evidente, todo mundo quer ajudar, ninguém quer o judiciário, todo mundo, mas o fato é, o valor agregado é muito alto do medicamento. É um medicamento extremamente perecível e não dá para não dá para qualquer hospital do SUS ter um medicamento desse valor dentro. Você imagina o que ia acontecer? Ou ia perder, ou alguém ia fazer um desleixo. Então é óbvio, é muito fora da curva. Então não vai ter outro caminho. Eu acho que cada vez mais a judicialização vai crescer e ainda mais eu acho que ainda vai ser formalizado todo esse processo. As coisas vão ser mais digitais, com certeza. Daqui para frente a gente vai caminhar para esse caminho. Em 3 anos, a gente teve um aumento de 397% em ações judiciais para acesso à saúde. É sério? E a gente não pode fechar os olhos. Escritório, né, Ana? Vocês são em várias profissionais, são maravilhosos. Eu acho muito legal que vocês, cada um, são especialistas em uma área, em um medicamento. Então, isso é bem importante também, né? Porque cada vez mais tem mais precisão no que vocês vão falar, tem mais experiência que eu vou falar, já conhece os médicos certo que vai ajudar também, especialistas. Com certeza. Não, e vocês falaram uma coisa aí do custo da medicação. Assusta, né? Tipo assim, 7 bilhões, 9 bilhões que foi repassado. A gente tem que lembrar do fundo eleitoral, que só ele é 15 bilhões, então assim, não chega nem perto do fundão. Chega perto. Né? Então, assim, ninguém tá falindo o SUS aqui não, galera. Não. E tem juiz que atende e se utiliza como critério para concessão o valor da medicação. Isso é muito errado. Né? Porque, primeiro, o STJ nunca colocou o valor da medicação como requisito de análise judicial. Segundo, eu lembro como se fosse ontem, eu debatendo com o desembargador, e ele falou assim... quantas pessoas deixaram de ser atendidas com esses 12 milhões do Zolgensma? Porque dava para atender 100 pessoas de câncer. Eu falei assim, excelência, só um minutinho, quero a palavra. Não é sobre quantas pessoas deveriam ser atendidas. O acesso universal à saúde do 196 é sobre atender quem precisa. Pode ser que eu passe 100 anos na Terra e nunca precise. O SUS não é um 0,01% meu, 0 seu, 1%. Não. É 100% para quem precisa naquela hora e acabou. É isso mesmo.
É isso E mesmo. assim, E é o que nos difere como país na área de saúde, diga-se de passagem. E outra, se existe um problema político, econômico na alta taxatividade da medicação, porque não vale tudo isso. Primeiro que a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor agregado à medicação. Se o medicamento cura uma doença e a empresa vai Quanto que vale? 9 milhões, o problema não é meu, é da farmacêutica, É da isso política aí, que é aceitou, isso aí. quem precificou. O paciente, e aí tem um juiz de Macaé que ele fala o seguinte, muitas vezes a sociedade e a indústria a indústria farmacêutica, até o judiciário e a política, ela não balança o berço da criança que precisa de uma medicação de 9 milhões. Então, o judiciário, ele coloca bem assim na sentença dele. O judiciário tem que balançar o berço. Alguém tem que balançar o berço. Alguém tem que balançar esse berço. Né? Você tá E correndo outra, risco. a gente fala desses valores, mas assim, o quanto essa indústria ela gastou em pesquisa e desenvolvimento, quanto ela investiu para chegar naquele valor. Então, assim, a gente olhar e achar uma cura para uma doença. A gente vê, né, o que o Zolgensma faz, o Voxzogo, a gente viu os estudos, e entre outros nossos medicamentos, todo dia saem medicamentos novos. Só que o que demanda muito aqui no Brasil é isso, essa demora, né, de chegar aqui, essa demora, às vezes, do pai conseguir achar um médico que já está à frente, igual esse que já foi lá fazer treinamento, já foi procurar, pesquisou, já sabe, ou já foi lá fora, né? Muitos vão lá fora em congresso, por isso que às vezes você não vai encontrar aquele especialista no SUS, porque aquele cara que está no SUS, ele está lá no plantão do dia a dia, ele não consegue. Aquele especialista, ele consegue se programar para ir lá fora estudar aquilo. Então, não, e tem outra coisa. Aquele especialista que está no SUS ali, muitas vezes está recebendo comissão do governo para incentivar medicamento que não quer. Cara, eu sou contra o Zolgensma. Você é contra o Zolgensma por quê? Porque você não acredita na eficácia ou porque você está recebendo comissão para aplicar o Nusinersen? Espera aí. Para manter assim. E eu estou falando isso. Existe uma... É difícil de falar isso, né? Existem papéis dentro da área farmacêutica delicados. Eu já estou aí há 18 anos, né? Parece que não, mas há 18 anos. Existem papéis delicados. Cada um é, obviamente, em sua função, mas uma coisa que você me chamou muita atenção, Ana, e é real. Paciente, presta atenção, se você está ouvindo essa live com o maior carinho do mundo, não é o valor do medicamento, não é o preço do medicamento que vai definir se você vai conseguir ou não esse medicamento. Esquece isso, tá bom? Isso. Vai atrás do advogado. Vai atrás do advogado. Com certeza. Vai atrás do advogado. Você tem direito à saúde, a Constituição te deu esse direito, você vai atrás. Eu tenho plano. Não importa. Se o plano não está cedendo, vai atrás do advogado. Esses dias eu soltei um vídeo aqui mesmo no nosso canal e uma pessoa me perguntou, mas eu tenho plano, o plano tem que me ceder. Eu falei assim, amigo, você vai esperar até quando? Até você ir para uma metástase? Vai atrás do advogado. Vai atrás do advogado. O advogado vai te ajudar com isso aí. E não é judicialização, não é só contra o Estado, é contra os planos também. Eles têm que resolver isso aí. Eles têm que resolver isso aí. Eles têm que resolver. Claro que agora com essa taxatividade mitigada aí a gente tem um problema argumentativo maior, mas nada ficou impossível. Ficou mais difícil, mas não impossível. Então, assim, o que não dá é para ficar parado. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Quem não decidiu, alguém decidiu por você. Então, é essa a história. Então nós precisamos realmente decidir, tomar uma decisão e vai para frente. Tati, porque o que vocês, só para encerrar, que vocês estavam falando do prazo para o juiz conceder. É o que eu falei, tem juiz que em 24 horas está dando Zolgensma, tem juiz que demora quase um ano. Então, você não sabe qual vai ser o seu juiz. Então, quanto antes você tomar a iniciativa judicial, melhor.
Uhum. É E aí entra isso, não é só às vezes ficar esperando fazer a vaquinha, muitos acham que vai conseguir fazer a vaquinha online, né? O ideal é já ir atrás do advogado, já tá com o laudo médico, já entra com isso e vai e aí como aconteceu com o Tavinho, ele pegou e doou esses fundos, né? O César doou esses valores Que para legal. várias crianças. Na verdade, ele fez algo ainda melhor, Tati. Ele abriu uma associação de apoio a pacientes de AME. Ele tem esse Caramba, olha dinheiro e ele só. criou um fundo para O isso. César O foi. César é sensacional. Um dia a gente quer te apresentar, ele é sensacional. Eu quero. Você vem para São Paulo, você nos avise. É sensacional, Fechado. sensacional, Se sensacional. quiser fazer seu evento Maravilha. aqui em São Paulo, também fala com a gente, que a gente ajuda aqui também. Vamos mexer esse negócio, então. A Estamos aqui. gente manda ontem. ver. A Estamos gente aqui. manda ver, né? Nós queria te agradecer muito, Anaísa, por estar aqui conosco. Quando a gente fala assim que vocês amam, têm paixão porque faz, vocês estão lá todo dia montando conteúdo, a gente sabe que não é fácil isso, de trazer informação, de ajudar pessoas, porque isso acalma muito. É tão bom quando você tem uma informação para esse pai, para essa mãe que está atrás disso, e de repente você vai lá, você fala do medicamento. Então, assim, gente, quem não segue, fala aí o seu perfil, porque daí vai virar um podcast isso aqui, para o pessoal que vai nos ouvir. Então, pode dar aí os seus endereços. Gente, primeiramente, eu que agradeço o convite. Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Eu amo esse debate, eu amo estar aqui com vocês. De verdade, contem comigo. Eu tenho um canal no YouTube, que é Anaísa Banhara. Tenho o meu site também, anaisabanhara.com.br. Meu Instagram, sem dúvidas, é o melhor canal de todos, @AnaísaBanhara, de todos esses que eu falei, entre YouTube e site. Então, me seguem lá, tem informação quentinha todo dia. Tem o link do meu WhatsApp pessoal. Então, todo mundo que fala, vem falar comigo diretamente. Eu sou responsável por todos os atendimentos do escritório. Então, você está me ouvindo aqui, quando você precisar, você vai falar comigo. E é isso. Que legal. Que legal. Somos gratos pela sua vida, viu, Ana? Não é da boca para Amém. fora, não. Tá? Somos gratos pela sua vida aí, de apoiar a gente, tá? E conte conosco. Já pode, Tati, já agendar uma próxima reunião. Aí é uma reunião fora de live, mas que a gente quer estreitar relacionamento com você e como a gente pode ajudar, e como a gente pode trocar figurinha, como a gente pode se ajudar e movimentar isso. Até me veio à mente aqui, eu tenho certeza que foi o sopro de Deus aqui no meu ouvido. Nós vamos criar um núcleo de conhecimento de doenças raras e a ideia é trazer uma pessoa como você na área jurídica, um médico, e aí ter esse núcleo para que possa atender esses pacientes que não tenham condições e que eventualmente a gente sabe que eles podem conseguir o medicamento e que o Estado tem a possibilidade de apoiá-los. E o preço do medicamento também fala, André, o site, né? O Instagram. Isso, o site do preço do medicamento é www.preco, sem ser cedilha, precomedicamentos.com.br. E você pode ligar no 0800 557 7000 gratuitamente em qualquer lugar do país. E você pode pedir mais informações sobre o medicamento. Você pode bater um papo com o Léo, com a Fabi, com o Lucas, que eles estão ali apoiando você em qualquer coisa. E o Instagram é @precomedicamentos, Facebook tudo Precomedicamentos. Tudo porque não pode cedilha, então virou Preco, mas mais acha, né? Mais acha. Se você colocar qualquer coisa, Ana, que você colocar cotação medicamentos especiais, você vai ver que a gente está em primeiro lugar também. Nós viramos especialistas em estar em primeiro lugar no Google. Aí entra o marketing. Né? Aí entra o trabalho do expert. É bom usar nossos talentos, né, para o propósito. A gente falou, nossa, o que eu posso ajudar? Antes de iniciar a pandemia, foi quando a gente lançou, né, André? Foi. Em janeiro de 2020. 2019. Não, 2020. Não, 2020. Janeiro de 2020. Nós lançamos e veio a pandemia e a gente começou a ajudar muitas pessoas com isso. Aí era toda live. Eu falei, não, para que a gente vai fazer live? Aí todo mundo parou de fazer live, todo mundo começou a pedir para a gente fazer live. Então a gente tem feito muitas lives, aí vem surgindo esses assuntos, a gente tem falado. O Armando está falando aqui excelente.
Nós Gratidão, estamos aqui à Armando. disposição para todos vocês que precisam de ajuda, vocês que não fizeram pergunta. A gente está assim, sempre responde também aqui nos directs, onde vocês precisarem dentro do site, nós estamos à disposição, viu? Queria agradecer a todos vocês, André, Anaísa, a todos vocês que estão aqui conosco. Agora vai ficar salvo essa live e depois vai virar um podcast. Uma boa noite para vocês, viu? Um bom descanso. Até Tudo mais. de bom, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, Ana. Tchau, Tati. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.